Manda ver, do Ricardo. Eu tenho uma pergunta boa. Nós estamos falando aqui de prática de redação, nós estamos falando aqui de formas de redação, tudo mais. Tá, mas a atualidade também é uma matéria que cai na prova e a gente sabe que tem que ler revistas, jornais, assistir telejornais, etc., para conseguir estar atualizado no contexto histórico, contexto político geral do Brasil, naquele período que está o concurso público. Sim. Isso também é importante para ajudar a fazer a redação, ter embasamento em jornais, revistas e mais. O aluno pode citar algum jornal, alguma revista ou algum livro que ele leu para dar embasamento com isso. Isso deixa a redação dele mais forte. Exemplo, vamos lá. Vamos supor que o aluno já leu um livro do Foucault. Aí ele fala, não, já li o livro do Foucault, vou citar o Foucault, mesmo que não sejam as palavras idênticas, mas vou citar ele. Isso é bom? Como que funciona na redação? Essa pergunta é ótima porque me faz pensar em várias coisas, na verdade. Primeiro que se o aluno traz uma carga leitora, seja do tema que for, significa que ele já conhece e já domina a prática de leitura. Por consequência, ele vai ter mais o que falar sobre o tema que for. E também, sobretudo se ele traz essa carga de leitura sobre atualidades, que inclusive já é uma demanda para a prova, ele já está muito mais preparado para falar sobre os temas, sobre os possíveis temas que ele vai poder encontrar. Por quê? Os temas são sempre relacionados à sociedade e de maneira muito atual. E também é muito interessante deixar claro que, embora a palavra Brasil não apareça explicitamente nos temas, a gente está sempre se referindo ao Brasil. Então, eu nunca vou poder fazer uma dissertação inteira falando sobre esse tema aplicado nos Estados Unidos, por exemplo. Tá, dito isso, volto à sua questão sobre citar ou não. Não necessariamente vai fazer com que o aluno tire uma nota extremamente alta por ele citar alguém consagrado, Foucault, seja lá quem for. Cada ano tem alguém que está na moda para os alunos citarem. Isso não faz com que o aluno necessariamente tire uma nota alta. Porém, vai ajudá-lo com certeza, porque vai dar muito mais embasamento para aqueles argumentos que ele está construindo. Se eu faço uma boa análise daquela situação, dou argumentos consolidados, e o Vitor faz o mesmo, citando alguém, nós dois possivelmente vamos tirar a mesma nota. Porque o que importa para a grade de correção da PM é que você construa bem os seus argumentos e faça uma boa relação entre eles para mostrar. O argumento que eu citei na primeira posição tem relação direta com o segundo, porque eles vão divergir, porque eles vão partir para o mesmo caminho, ou eles vão contribuir para a conclusão, ou eles vão fazer com que a conclusão seja propensa a um lado ou para o outro. Certo. O que também não deixa de ser uma contribuição. Então, o que importa, na verdade, não é se eu cito alguém que sou eu mesmo, alguém que é consagrado, alguém que é da mídia, ou que eu cite algo que é do consenso, que é de conhecimento geral. Isso não faz muita diferença. O que faz diferença é que esses argumentos sejam, de fato, bem relacionados dentro do texto. Inclusive, toda a prova vem com uma coletânea de textos motivadores que variam lá entre 3 e 4, que são ou de pessoas muito famosas na área, ou de sites consagrados, de revistas, de jornais consagrados. Dependendo do tema, às vezes vem até uma definição de dicionário sobre o próprio tema. Eu posso me valer do que está ali para o meu texto? Com certeza, eles estão ali justamente para isso. Mas volto à grande questão que eu tinha dito. Eles não vão fazer diferença na hora de eu tirar uma boa nota ou não. E sim se eu soube usá-los de maneira bem relacionada. O que é muito importante e fundamental é, se tem alguém que não sou eu, deixo claro que essa frase, esse pensamento não é meu. Deixo claro. E como que eu posso deixar claro? Dizendo o nome da pessoa. Então, se eu disse ao pé da letra, aspas, do começo ao fim do que eu disse, e digo de quem é. Posso transformar o nome da pessoa em um adjetivo, então, segundo a filosofia freudiana, já digo que não é meu, digo que pertence ao Freud, ou eu posso parafrasear e ainda assim dizer que não é meu. Então, embora eu não me lembre, chegou na hora eu não lembro que palavra o Lacan, o Freud ou quem quer que seja usou, não tem problema. Parafraseio, ou seja, escrevo com outras palavras e digo que aquilo não me pertence. E não preciso, então, seguir normas da BNT nem nada. Só dizer quem que falou, não precisa ano nem nada. Não, essa forma de você dizer que não é sua, ela é bem livre. O importante é você dizer que não é. Tá, tem que ficar claro, então, que a citação, que é uma citação, né? Sim. E também que fique claro, né, que citar por citar, então, não adianta nada, né, gente? Tem que estar dentro do contexto ali. Você falou, Augusto, sobre a coletânea de textos, né, que acompanha
a prova de redação para o aluno ter uma base daquilo que deve ser discutido, né? Daquilo que ele deve abordar na redação dele. O que acontece com esse aluno, Augusto, se ele copiar um trecho que está na coletânea e colocar na redação dele? Existem alguns critérios que fazem com que o aluno tenha a redação zerada, ou seja, que seja invalidado tudo aquilo que ele escreveu. E um dos critérios é justamente ele fazer uma cópia, seja de um texto da coletânea, seja de um texto da prova, porque eu já vi muitos casos de alunos que recorrem aos textos da prova, de atualidade, geografia, história, pensando que aquilo não vai ser comparado, ou não, a gente não pode chegar à fonte original. Qualquer que seja o modelo de cópia que ele faça, é um dos critérios para que a redação dele inteira seja zerada. Então, não vai ser penalizado simplesmente como se ele tivesse escorregado de alguma forma na argumentação. A prova dele vai ser zerada. Então, tomar muito cuidado, pessoal, para não retirar frases completas ali da coletânea e só copiar no meio do texto. Não vai dar certo, tá? Tem gente treinada para corrigir essa prova. Então, é melhor que a gente escreva o mais simples possível e faça a maior quantidade de pontos que a gente conseguir, beleza? Que é assim que é a estrutura de uma prova, certo? Eu tenho uma, posso? Pode mandar. Só para continuar, porque tem a ver, foi mal, desculpa aí. Manda ver, folgado. Tá, a gente falou de um tipo de plágio, então, retirado da prova. E se esse plágio for de outro lugar e o professor que está lá avaliando conseguir constatar, falar, olha, ele copiou aqui um trecho inteiro de um livro se apropriando como se fosse dele. Também dá problema? Pode zerar? Essa é uma pergunta também interessante, porque o aluno tem nas mãos e não sabe um artifício muito fácil de evitar que isso aconteça. Então, a primeira resposta é sim. Ele fez um plágio de algo que está extra-prova, é igualmente plágio, porque volta na questão anterior. Ele não fez a menção correta à autoria desse texto. Mas ele tem nas mãos um artifício muito fácil, muito interessante, que é dar créditos, seja esse crédito a quem for. Então, claro, com todo o equilíbrio, que eu falei que essa é a minha palavra-chave, com todo o equilíbrio possível. Então, eu citei uma frase e eu não tenho a menor ideia de quem seja, porque eu vi na internet, eu vi em algum lugar que não dava crédito, eu só sei que ela não é minha. Eu posso atribuir automaticamente a alguém, porque o corretor não vai, e isso eu estou dizendo porque é algo que prevê a grade de correção, ele não vai atrás de saber se de fato a autoria é ou não daquela pessoa. Desde que você atribua a alguém, está atribuído. Então, escrevi uma frase que eu não sei de quem é, coloque que é segundo Freud, que é segundo Lacan, que é segundo qualquer cara que você tenha lido. Pode colocar que é de algum dos caras, se você não lembrar nenhum nome, que estejam na coletânea. O importante é dizer, se não é minha, é de alguém, cito o nome de alguém de relevância. Não vou citar uma personalidade da mídia, alguém que participou de um reality show que não tenha credibilidade para falar sobre aquilo. Isso é importante também. Será que foi daí que surgiu Clarice Lispector? Muito provavelmente. Então, pessoal, na dúvida, erre o autor, tá? Faça isso, erre o autor. Beleza? Bom, uma das coisas que eu queria perguntar também, né? Você falou aí que o tema da redação é sempre um tema social, né? Historicamente, então, de novo, vou reforçar, segundo o histórico de edital, né, gente? Então, segundo o histórico de provas, a gente sempre enfrenta, então, um tema de ordem social, né? Eu gostaria que você explicasse mais do que se trata esse tema e que eu sei que você tem uma lista aí de vários temas que caíram nas provas anteriores, né? Porque você prepara os nossos alunos da autoridade sempre com base nos temas das provas anteriores. Eu gostaria que você citasse um dos temas aí que chamou a atenção sua nos últimos anos, para a gente conversar. É sempre muito bom também pensar, como o Vitor disse, que a gente está trabalhando com o que a gente já tem, ou seja, com as redações anteriores, com os temas anteriores. E sendo isso um percurso histórico, vocês têm que estar sempre muito atualizados. Então, eu olhei o tema da redação de 2011. Ok, mas olha o tema da redação de 2019. Porque 8 anos é o suficiente para uma banca atualizar os temas, fazer com que eles sejam mais afinados com o que está sendo discutido hoje. Eu gosto muito de citar que aquilo que foi ao ar na televisão, por exemplo, em 2011, indo ao ar hoje, já não é mais repercutido da mesma forma, aceito da mesma forma, porque a sociedade caminhou nesses 8 anos. Então, olhem sempre o mais recente. Claro, nada impede que você faça essa trajetória, mas olhando o mais recente, você vai estar mais próximo daquilo que possivelmente você vai encontrar também. Dito isso, vou dar 2 exemplos de temas, então. Um do ano passado, que foi a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão? Então, reparem como é um tema social que não compete especificamente ao âmbito da PM, não é algo que alguém que
não conhece discussões envolvendo a PM, não vai poder dizer, não vai poder abordar. Sim. E também quis dizer 2 temas. Primeiro esse, porque ele é uma pergunta. Não sei se vocês repararam nessa informação, ele termina com uma interrogação. Isso é uma grande pegadinha, muitas vezes, para o candidato despreparado, que acredita que ele tem que responder essa pergunta na introdução. Então, muitas redações começam com sim, explicações. Não, explicações. Isso é totalmente prejudicial, porque já desconfigurou o gênero dissertativo. Ou seja, você não tem uma introdução. Você está respondendo uma pergunta e partindo para o que, teoricamente, é o seu desenvolvimento, a sua argumentação. Então, você pulou um dos itens fundamentais para a dissertação, que é introduzir o tema. O que eu aconselho os alunos sempre a fazer, que inclusive vai fazer com que eles tenham a nota máxima no critério de tema? Copiem o tema. Então, voltando à pergunta que o Ricardo me fez sobre cópias, a cópia do tema não é considerada cópia, não é um plágio, porque você está simplesmente atualizando o tema dentro do seu texto. Então, o que eu posso fazer? Introduzo uma palavra introdutória, uso uma palavra introdutória como sabe-se, entende-se, e digo, sabe-se que, agora eu vou para o tema, a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão. Visto que, e aí passo então a fazer a minha introdução. Ou então, me valendo de qualquer outro elemento, aplico esse tema em algum momento da minha introdução. Isso já vai fazer, como eu disse, com que você use as palavras-chave do tema, garantiu sua nota no primeiro dos critérios, e você já está respondendo sem dizer sim ou não. A partir do momento em que eu afirmei, eu disse que sim. Se eu quisesse negar, introduziria aqui elementos de negação. O tema da prova anterior a essa foi a influência dos pais sobre os adolescentes na escolha da profissão. Reparem que é um tema um pouco mais aberto que o anterior, não é uma pergunta, porém suscita iguais riscos. Por exemplo, eu bati o olho e li a influência dos pais sobre os adolescentes, mas não quero falar sobre a escolha da profissão, eu quero falar sobre os amigos. Eu não quero que eu penso que muitos pais acreditam que os filhos não devem andar com aquelas companhias, não devem usufruir de drogas ou bebidas alcoólicas. Muito interessante, mas não é o que o tema propõe. Então, se eu quero falar parcialmente do que o tema diz, ok, a minha redação vai ser corrigida, no entanto, ela vai receber uma nota muito baixa porque ela não condiz com o esperado da proposta. Por isso que as palavras-chave são sempre muito importantes. Obviamente, influência, pais, adolescentes são palavras-chave desse tema, mas escolha da profissão também. Por isso que copiar o tema já te garante, olha, eu não fugi. Eu falei minimamente sobre isso. Depois eu mudei, depois eu quis falar sobre influência dos pais sobre outras coisas, ok. Mas eu estou minimamente dentro do tema. Quando eu digo ok, eu não digo façam isso, tá, gente? Porque isso também contribuiria para a sua nota ser mais baixa. Mas pelo menos eu abordei minimamente o que o tema previa. Isso é muito interessante, né? Porque é aquele negócio. Tem milhares de redação para um professor corrigir, né? Para um corretor corrigir. E ele tem data para entregar essas correções. Então ele tem tempo para corrigir essas redações. E aí, às vezes, ele não vai conseguir ler tudo da forma que você está esperando. Então ele vai ali caçar dentro da redação se você não fugiu do tema. Se você copiou as palavras do tema, cara, você já garantiu uma parte da pontuação, né? Por isso então, tá vendo? Tem que ser objetivo e claro, né? Exatamente. E tem que conhecer o concurso que você está prestando, cara. Tá vendo? É isso que a gente vive batendo na tecla aqui. Você não pode ir para um concurso que você tem um interesse sem conhecer as provas anteriores. Você não pode sem ter estudado especificamente para ele. Então, é essa tecla que a gente vive batendo aqui. Conheça a prova que você vai prestar, certo? Conheça, porque isso vai fazer toda a diferença. Sensacional. Show de bola. Show. Mais alguma, professor Vitor? Eu tenho mais uma só para fechar, né? Porque o Augusto está aqui porque ele é o professor de redação, né? Do Autoridade de Concursos e de língua portuguesa. Também tem mais uma? Tem mais então, uma. Beleza. Então, força, gente. Força aí. A minha é a seguinte. Eu queria que você comentasse com o pessoal que está assistindo, o pessoal que está ouvindo, como que funciona o seu curso de redação a sua disciplina de redação dentro do nosso curso preparatório para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Falando um pouco de método da autoridade, no que a gente é diferente, né? Se é que não ficou claro aqui depois desse tempo, né? É muito
interessante frisar, muito importante frisar, que eu não sou professor apenas de redação, mas também de língua portuguesa, ou seja, sobre a gramática da língua portuguesa, sobre a estrutura dela, sobre o funcionamento dela, obviamente calcado naquilo que o edital prevê. Sendo assim, a redação tem as suas aulas específicas, então há momentos do nosso percurso de aulas que eu dedico especificamente às redações, tanto essa exposição como eu estou fazendo aqui agora, quanto dar o feedback para os alunos. Mas, durante as aulas de língua portuguesa, ou seja, da gramática da língua portuguesa, eu sempre retomo a redação, já que ela é composta por elementos linguísticos da língua portuguesa. Então, por exemplo, se eu estou dando uma aula sobre conjunção, que é uma das classes de palavras previstas pelo edital, eu não deixo de dizer para os alunos que a conjunção, como classe de palavras, vai estar lá nas perguntas objetivas, nas questões objetivas, mas também é o que costura todo o texto dissertativo. Então, eu tenho vários argumentos muito bons dentro do meu texto, mas se eles não estão bem costurados pela conjunção enquanto operador argumentativo, vai ser um texto solto, vai ser um texto mal escrito. Todo o tempo, então, o que eu faço com os alunos é buscar, sobretudo quando eles me aparecem com os textos, que eu começo a ver quais são as dificuldades, eu digo, olha, você tem dificuldades com concordância. Aí ele fala, meu Deus, o que é isso? Existe uma aula dedicada à concordância em que eu vou falar, olha, aqui foi quando eu consegui diagnosticar os problemas de vocês de concordância verbal ou nominal, que agora vocês já entendem qual que é a raiz disso. Então, em vez de simplesmente eu dizer problema de concordância, eu retomo na aula sobre concordância para explicar para eles o que é aquilo, qual que é a raiz do problema dele e como que ele pode trabalhar especificamente sobre essa dificuldade que ele me apresentou. Então, o que eu sempre tento fazer é pensar que a língua portuguesa existe como conteúdo específico das questões objetivas, mas é totalmente a base da redação também. Maravilha. Matou Sucesso. minha pergunta. Show de bola. Matou? Matou minha pergunta. Então, maravilha. É isso aí, pessoal. Vou então fazer um convite para vocês, né? Continuem acompanhando o nosso Instagram, canal do YouTube. A partir de amanhã, o professor Augusto vai começar a gravar as dicas. Então, vai começar a pipocar aula no Instagram, pipocar aula no YouTube sobre gramática, correção, exercícios das provas anteriores, certo? Então, continue acompanhando no Instagram. Entra aí, deixa o seu e-mail, tá? Para receber os nossos materiais extras, tá? Então é só entrar lá no nosso Instagram, mandar uma mensaginha, eu quero receber os nossos materiais. E deixar um e-mail bonitinho, a gente manda o e-mail, tá? Manda semanalmente sempre e-mail com material extra. Então o pessoal que já deixou sabe que tá recebendo aí semanalmente o e-mail, beleza? Exatamente. Com os materiais, isso é muito importante. Exatamente. Antes de passar para a produção aqui pra gente saber as perguntas do pessoal, se tá tendo aí o feedback da live. Professor, se o pessoal comentar aí querendo um podcast sobre gramática, sobre língua portuguesa propriamente, topa fazer? Claro. Aí, pessoal, então se tiver afim, já deixa aí os comentários que a gente traz de novo, novamente o professor, viu? Maravilha. Produção, sucesso. tem alguma coisa aí? Opa, beleza, estamos chegando aí para comer esse lanche, hein? Espera aí. Não come antes de mim. Então, Beleza. quando o texto ele é bem escrito, eu deixei claro para o André que era sem tomate, ele tem uma repercussão no leitor, como vocês podem ver. Aí, que legal. Tá tudo. Tudo tem os elementos da redação. Show de bola, pessoal. Continue acompanhando a gente, assistindo as lives, assistindo os podcasts e lembre-se, seja uma autoridade você também. Muito obrigado, professor Augusto, viu? Eu que agradeço e contem comigo para uma próxima live agora sobre língua portuguesa também. Espero vocês. Show de bola. Até Valeu, mais, pessoal. moçada. Tchau, tchau. Abraço.